Vamos abrir a palavra de Deus que está em Êxodo 3, começando com o versículo 7. Diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Espírito Santo usa esta palavra nesta noite. Ministra o nosso coração. Traga vida agora, Pai. Levanta-nos aqui um povo com convicção de quem Jesus é na vida de cada um de nós. Traga cativa toda mente dispersa. Senhor, toda pessoa que está aqui, mas a mente está longe, traga agora esta mente, esta pessoa, seu coração, seu entendimento, a tua palavra, e fala conosco. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: Jesus, a nossa provisão eterna. Ou Jesus, a nossa salvação eterna. O que isso envolve? Isso envolve três verdades, irmãos. Quando nós pensamos que Jesus é a nossa provisão eterna, nós vamos lembrar que Jesus, no meio de muitas declarações que ele fez três, que eu estou tirando agora do Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então, a primeira verdade, eu sou o pão da vida. A segunda verdade, eu sou a luz que ilumina o seu caminho, eu sou a luz da vida. E em terceiro ele diz: eu sou a porta, única porta. Então, para que Jesus seja a nossa provisão eterna, nós temos que entender que Ele é o nosso pão, que Ele é a nossa luz e que Ele é a porta. Por esta porta nós entramos. Quem não entrar por ela não terá vida eterna. Ele é a nossa porta. E queremos que a palavra de Deus nos ensine. Meu irmão, se você, minha irmã, se você pudesse ver um raio-x, ou se pudéssemos fazer com um especialista um exame sofisticado da mente de Deus, se isso fosse possível, o que você acha que você iria ver? O que iria, na verdade, o diagnóstico? O médico iria olhar lá dentro da mente de Deus, o que ele iria ver? E lendo esse texto, do capítulo 3 do Egito, de Êxodo, quando o povo sai do Egito, eu entendi que sai da mente de Deus o ser humano. O que mais ocupa a mente de Deus é o ser humano. O que mais ocupa de Deus é você e eu.
Deus tem paixão pelas pessoas. Deus se interessa pelas pessoas. Deus fez sacrifício pelas pessoas. Deus se entregou pelas pessoas. Porque nada mais ocupa a mente de Deus, seu coração, do que você e eu. Os queridos, diga amém. Então diga para o seu irmão, Deus se interessa muito por você. Diga para ele aí, Deus se interessa muito por você, mas muito mesmo, muito por você. O que o texto nos ensina, texto que eu li? Esse texto, capítulo 3, mostra Moisés cuidando do rebanho do seu sogro chamado Jetro. Capítulo 3. Ele estava cuidando do rebanho, lá na Palestina. Hoje, aquela região é a região do Egito. Ele estava lá, Moisés, no deserto. E de repente ele olha e ele vê uma moita, ele vê umas plantas, uma planta chamada sarça. É uma planta espinhosa, avermelhada, não muito alta. E ele vê que ali havia fogo, e queimava aquela moita, aquela porção de planta, mas a planta não se queimava. E ele ficou impressionado com aquilo. É um ato sobrenatural, é um ato diferente, porque normalmente aonde há fogo, o fogo destrói o que existe ali. E ele se aproximou, e diz o texto que Moisés se aproximou daquele lugar. E ao aproximar daquele lugar, ele ouviu uma voz saiu de dentro daquela moita, daquele lugar, daquela planta da sarça ardente. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E com isso nasceu um diálogo entre Deus e Moisés. Você ouviu parte nesses versículos de 7 a 15 que eu li. Mas o diálogo é o seguinte: Deus conclama Moisés para uma tarefa. Deus dá uma missão para Moisés. Deus chama Moisés. Deus usou o fogo, a sarça ardente, para chamar a atenção de Moisés, para falar com Moisés. Moisés, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma tarefa para você, e você não pode fugir da sua missão e da sua tarefa. Moisés tentou fugir. Moisés te falou, eu sou gago. Moisés falou, Senhor, eu não posso, é melhor só falar com meu irmão. Arão, ele é fluente, ele fala bem, ele articula bem as ideias, ele tem uma voz bonita. Fala com ele, não comigo, eu sou meio gago. Ele disse, é você, Moisés. Agora, irmãos e irmãs, por que Deus chamou Moisés? Deus chamou Moisés porque Deus havia percebido 3 coisas importantes no versículo 7. Primeiro ele disse, eu vi a aflição do meu povo. Segundo ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo. E terceiro diz, eu desci, versículo 8, eu desci para socorrer o meu povo. Porque esse povo do Egito está abusando do meu povo. O meu povo está em sofrimento. O meu povo está diante de uma grande luta. E eu vim para isso. Agora, meus irmãos, nós não vimos Deus agindo ali. Nós não vimos Deus andando por ali. Deus fez isso através de um homem. Deus agiu, Deus serviu, Deus trabalhou através de um homem que ele chamado Moisés. Por quê? Porque Deus estava com seu coração doído, seu coração chorando pelo sofrimento do seu povo. E ele capacita. E Moisés ainda diz, Senhor, mas eu vou dizer o que? Quem é que está me mandando? Ele disse, diz para quem você quiser, o eu sou é que te enviou. E você, Moisés, vai tirar o meu povo desse sofrimento. Irmãos, aqui está a grande preocupação, aqui está o grande zelo de Deus para com o povo. E essa ênfase de Deus, ela não perdeu no Velho Testamento. Continua a ponto quando Jesus Cristo vem. Deus agora envia Jesus Cristo. Agora o homem com quem Deus se relacionava
Por exemplo, Deus gostava de ir na virada da tarde até o Jardim do Éden para ter comunhão e relacionamento com Adão e Eva. Aquilo trazia prazer no coração de Deus. Deus se agradava do relacionamento com Adão e Eva. E Deus queria libertar aquele povo, como Ele deseja libertar cada um de nós. Assim como Ele deseja libertar esta cidade. Assim como Ele tem um plano extraordinário para esse estado, para esse Brasil e para o mundo. A ponto que Ele enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. E agora passou toda a história. Os profetas falaram, as profecias se cumpriram, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Na plenitude do tempo, aprove Deus enviar o seu Filho para que ele pudesse morrer em nosso lugar. E agora, quando nós chegamos nos evangelhos, irmãos, porque todo o Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. É bom você entender isso. Agostinho, grande pensador e teólogo do passado, ele diz que o Velho Testamento está presente no Novo como novo latente no Velho. O Velho Testamento aponta para Cristo. Moisés é um modelo de Cristo. Moisés é o Cristo. É o tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele veio libertar o povo do sofrimento. Porque Deus o capacita. Que Deus quer tirar o povo do sofrimento. Como Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para resgatar você e eu do nosso Egito. Quem sabe hoje à noite a pessoa está passando pelo Egito. O Egito significa sofrimento. Significa lutas. Significa dor, significa indecisão, significa uma situação que você entrou nela e você não sabe sair agora, seja criada por você ou não, porque muitas vezes nós criamos certas situações para nós mesmos, nós provocamos aquela situação que nos faz sofrer. Isso só pode significar o nosso Egito, e é hora, e não tem outro caminho a não ser nós buscarmos a graça, a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus na pessoa agora de Jesus Cristo. Porque o povo, irmãos, quando estava nesse texto aqui, no sofrimento, ele levantou o libertador. Quando o povo estava aqui acurralado, ele trouxe livramento, porque Deus nos conhece. Irmãos, quando Deus chamou Moisés, Deus estava no fogo, Deus estava na sarça. Quando aproxima, ele fala: Moisés, Moisés. Como Deus sabia o nome dele? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele te conhece por dentro e por fora, meu irmão, minha irmã. E a Bíblia diz que Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Deus nos vê nesta forma. Quando há concepção, Deus nos vê. E ali Ele já tem todo o nosso futuro, os nossos dias. E o texto diz que Deus tem os nossos dias na palma da sua mão. Meu irmão, minha irmã, você é muito importante para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Você quer nisso ou não? Deus quer fazer coisa tremenda na nossa vida. E Deus quer nos levantar. E Deus quer nos levantar para sermos dEle. Deus só usa quem é dEle. Ele só enche o vaso dEle. Ele só enche o vaso que diz: eis-me aqui, enche, transforma, transborda e usa-me. Ele quer fazer isso conosco nesta igreja, meus irmãos, minhas irmãs. Daí Jesus Cristo, a provisão eterna. Jesus, a nossa provisão, em todas as áreas da nossa vida. E esse Deus, então, que no Velho Testamento se manifestou como Pai, e agiu como Pai, agora, esse Deus, Ele age como Filho. Ele age como Filho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que declara, em primeiro lugar: eu sou o pão da vida. E diz, versículo 35 do capítulo 6 do Evangelho de João: e quem vem a mim, jamais terá fome. Quem vem a mim, jamais terá fome. Quando Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim, jamais terá fome. Quem está perto de mim, jamais terá fome. Ele está dizendo o seguinte: que Ele tem a solução eterna que alimenta o coração vazio do ser humano, porque todos nós temos dentro de nós a necessidade de Deus. E é por isso
que muitas pessoas que não têm Deus, elas têm muitas outras coisas. Elas têm carro, têm casa, têm apartamento, têm milhas para viajar, têm dinheiro no banco, têm isso, têm aquilo. E elas não têm prazer na vida. E muitas acabam com a sua própria vida. Por quê? Porque as pessoas têm o natural, têm o temporal, mas não têm o eterno. Não têm Jesus. Não tem esse pão espiritual que muda a nossa própria vida. Tem muita gente que tem medo da morte, de morrer. Por quê? Porque não tem a fé em Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo anula o medo. Porque se eu tenho o pão da vida, eu não tenho medo da morte e nem do desconhecido, porque eu sei que quem estará comigo é aquele que me criou e me chamou e morreu por mim, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quem é Jesus? Jesus tem que ser o nosso pão. O nosso pão. O grande pregador inglês, George Whitefield, um homem que quando ele pregava, disse que a rainha tremia no palácio. Ele disse o seguinte: se eu não tenho pão, eu posso, por algum tempo, chorar e sofrer. Por algum tempo, eu posso sofrer e chorar. Mas ele disse: mas se eu tenho o pão da vida eterna, mas se eu tenho o pão da vida, eu terei toda a eternidade para me alegrar, porque é a presença de Cristo na minha vida. Amém? Então, irmãos, eu não sei o tamanho, eu não sei se Jesus está no seu coração. Certamente há pessoas aqui, corretamente, que tem Jesus, mas quem sabe há muitos que não tem Jesus. Você gosta daqui, você é amigo nosso, você gosta dos cantos, você gosta da igreja, você tem amizades aqui. Mas quem é Jesus? Sabe, meus queridos irmãos, é triste nós termos aqui que fazer uma estação da evangelização. A igreja primitiva não tinha nenhuma estação, porque os crentes viviam o evangelho de tal forma, que a maneira que eles viviam, diz que eles passavam na rua, o povo saía nas pequenas janelas, debruçava na janela lá de dentro, ficava olhando os cristãos saírem, e eles pensavam assim: mas eu queria ser tanto como eles são, esse povo é diferente, como que eu posso para ser como eles são? O que devo fazer para ser como eles? E diz que, Atos dos Apóstolos, que todo dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos, pelo tipo de vida que nós vivíamos, pelo tipo de vida que aqueles irmãos viviam. Irmãos, Jesus, irmãs, Jesus, diz o nosso tema, Jesus, a nossa provisão eterna. Ele tem que ser real na sua vida. Hoje é noite que você não pode ir embora daqui tendo dúvidas. Você não deve sair daqui com dúvidas hoje à noite. Você tem que saber se Jesus é o seu pão ou não. Se você é dele ou não. Se ele guia a sua vida ou não. Ou Jesus é apenas alguém transcendente, religioso, que você... Quantas vezes, quando você lembra, domingo você está, você vem, e etc. Mas ele não é a essência da sua vida. A essência da sua vida é você mesmo. Então você tem que saber quem Jesus é. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Se o capítulo 6, 35 diz que ele é pão, o capítulo 8, o versículo número 12 diz que ele é luz. E diz o versículo 8, 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Possivelmente, irmãos, nós não saberíamos explicar o que é a luz. Eu não poderia explicar para você. Eu poderia dizer o seguinte: eu sei que tem várias maneiras de você gerar energia, e lá nas furnas, muita água desce, as turbinas rodam, muita energia aqui lá, e passa para o transformador. Mas não sei explicar, não sou cientista, não entendo nada disso. Então, irmãos, nós não sabemos explicar o que é a luz, mas nós conhecemos o efeito da luz. O que a luz, na verdade, gera. O que a luz possibilita. E está claro, não existe mundo animal e nem mundo vegetal sem luz. Nenhuma grama. Aqui nós temos lugares aqui no centro de adoração, plantamos grama no bate-sol, não entra luz ali, a grama morre, ela não cresce.
Espiritualmente, irmãos, aqui há uma correlação, há uma verdade. Assim, semelhantemente, da mesma forma, assim como o sol é a luz que dá vida ao mundo animal, vegetal, ilumina esse mundo para você conduzir, cair, e para você caminhar e não cair no buraco, e não bater no outro carro, etc. Jesus Cristo é a luz. Semelhantemente, não há vida eterna com Deus sem Jesus Cristo da nossa vida, porque Ele vai iluminar o nosso caminho para a eternidade. Ele vai nos direcionar para a eternidade, porque Ele é a luz que aponta para a eternidade. Então, que o sol é para a terra, Jesus é para o coração humano. E o texto diz, pelo contrário, não terá a luz eterna. Então, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, a luz eterna. Irmãos, por isso que, para aqueles que vivem tropeçando na vida, aqueles que vivem escorregando no escuro, que não têm certeza das verdades eternas, Jesus afirma, para eles Jesus afirma, eu sou a luz. Se você deseja o caminho da eternidade, eu sou a luz. O desejo então de Jesus é iluminar a nossa vida, é iluminar o nosso caminho, caminhar conosco, guiar a nossa vida. Alguém já disse que da luz apenas fogem os escaravelhos, os ladrões e os ignorantes, porque eles não querem ser vistos, eles gostam do escuro, mas nós queremos a vida eterna, a luz. Jesus está dizendo, eu sou o pão. Capítulo 6 de João, versículo 35. Capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Então não existe salvação sem a luz de Cristo na nossa vida e no nosso coração. O profeta Isaías, chamado profeta messiânico, fala muito sobre isso. Aqueles que viviam nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. Quando que aconteceu isso? No contexto do nascimento de Jesus. Eis que a virgem conceberá, dar luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Jesus é a luz. Se não for a luz da sua vida, meu irmão, ele precisa ser. Porque sem essa luz, você não terá a vida eterna. Então, precisa ter o pão, então ter a luz. Mas uma terceira verdade. No capítulo 10 de João, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. Ou ficará em segurança. Em outras palavras, sairá e achará segurança na sua vida. Jesus é a porta. Jesus entendia muito sobre porta. E presta atenção, irmã. Que porta é essa? Essa é a porta da eternidade. Ele está dizendo, eu sou a porta que conduz o homem para Deus. Porque sem Jesus, irmãos, nós não vamos para Deus. A religião, presta atenção, a religião não muda a vida de ninguém. A tradição não muda a vida de ninguém. Tem muita gente que pensa que sendo bonzinho, fazendo as coisas, fazendo boas obras, fazendo isso, fazendo aquilo, a Deus vai ficar feliz com você. Deus, Ele te quer, não as suas coisas. Ele se deu, Ele nos amou. E a graça é isso, eu amo a Deus porque Ele me amou. E Deus me ama, independentemente do que eu faço. Ele não me ama por aquilo que eu faço. Ele me ama porque Ele me criou. Ele me ama porque Ele morreu na cruz para me resgatar. Ele me ama porque Ele me criou. Ele me quer, Ele te quer, Ele nos quer. E porque Ele nos amou, Ele me amou, eu o obedeço. Eu faço o que Ele pedir. Eu faço o que Ele me suplicar. O que Ele falar, eu faço. Porque Ele me amou. Não é assim na nossa vida? Quando você ama uma pessoa, você faz tudo por ela. Você faz tudo por ela. Não é assim com nossas esposas? Eu faço assim para a Wanda. Pego as coisas para ela, estou cansado. Eu levanto para fazer as coisas para ela. Ela faz isso por mim. Porque é onde há amor.
Jesus nos amou porque Ele me amou. Que sacrifício, irmãos, vai ser penoso para mim? Ele fez tudo por mim. Então, presta atenção nisso, enquanto uma casa pode ter muitas portas, o reino de Deus só tem uma. A vida eterna só tem uma. Só há uma forma para você ir para Deus, através de Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele diz, eu sou a porta. Capítulo 10 de João, versículo 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará segurança na sua vida. Aleluia. Irmão, nós sabemos que há muitas religiões, impressionante, religião todo dia se cria novas religiões. Nós sabemos que há muitas filosofias do mundo, pensamentos, vão inventando coisas, e olha, vão inventar muitas outras coisas ainda. Você vai ficar de cabelo em pé, e vão só sobrar aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que pensam que são e não são, vão ser enganados, porque nós corremos atrás das coisas, nós nos impressionamos com aquilo que os nossos olhos veem. Nós precisamos de ter a nossa convicção no Senhor. Presta atenção, meus irmãos. Há muitas religiões, há muitas filosofias, mas há um único caminho. Só há um caminho. Esse caminho chama-se Jesus. Ele disse, quando Jesus disse para os discípulos, vós sabeis para onde eu vou. O Tomé levantou e falou, mestre, eu não sei para onde tu vais. Como que você não sabe, Tomé? E ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, senão através de mim. Então Jesus é a porta, a única porta, não há outra porta. Enquanto Jesus estava ali na cruz, irmãos, hoje nós celebramos Santa Ceia aqui. Quando Jesus estava ali na cruz, um milagre estava acontecendo. Durante aquelas horas que Jesus ficou na cruz, um grande milagre estava acontecendo. Que milagre é este? Naquele exato momento, Deus tomava os nossos pecados. Todos os nossos pecados, nossos e daqueles que vão nascer ainda. Do ser humano que vai nascer, porque Deus conhece todas as coisas. Não precisa nascer para Ele conhecer, Ele que forma. Ele tomava todos os nossos pecados e jogava sobre Jesus naquela cruz. E aquela expiação, o sangue que derramou de Jesus, foi para o perdão dos seus e dos meus pecados. Porque Ele é a única porta. Provérbios capítulo 14, versículo 2. Eu quero ler esse texto e logo encerrar essa palavra. Você está com sua Bíblia? Vamos abrir Provérbios capítulo 14, versículo 12. Presta atenção nisso aqui. Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Presta atenção nisso. Há caminho que ao homem parece direito. Você acha que esse caminho aqui eu posso entrar, ele é legal. Presta atenção. Mas ao cabo, ao final de contas, no final, ele dá em caminhos de morte. Leia comigo então. Há caminho, leia comigo, leia. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O que Salomão está dizendo com esse texto, meus queridos irmãos e irmãs? O que ele está dizendo? Que só Jesus é o caminho. Só Jesus é a porta. Não há uma outra opção na nossa vida. Se você quer caminhar para a vida com Deus, não tem outra porta, não tem outro caminho. Só o Senhor Jesus. E no capítulo 10 de João, versículo 1, nós lemos: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe pela outra parte, esse é ladrão e salteador. Porque só tem um lugar para entrar. Ele usa a ideia do curral, o lugar do aprisco, onde as ovelhas entram por aquela porta. Ele está dizendo, se alguém tentasse entrar pelos fundos, pela janela, pelo telhado, ladrão. Porque quem não é ladrão entra pela porta. Você é bem recebido, seja bem-vindo. Entra aqui, senta nesse sofá. Aqui tem um lanche para você. Traz água gelada, traz um refrigerante, traz alguma coisa. Você é bem recebido. Mas se entrar de noite, de madrugada, pulando pulando o muro, entrando pelos fundos, rasgando, quebrando a janela, procurando outra porta, isso é ladrão e salteador. Jesus está dizendo, nós não temos uma outra entrada, a não ser a entrada, porta que se abre, chamada Jesus. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir esta porta, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai que está lá no trono. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Nós vimos que Jesus é pão, Jesus é luz e Jesus é porta. Baseado no capítulo 6, João capítulo 8, capítulo 10. Agora presta atenção, irmãos. Se Jesus Cristo é o pão da vida, que outro pão procurar? Quando é que você vai se render a Ele, meu querido irmão, minha querida irmã? Se Jesus, olha aí o versículo, capítulo 8. Se Jesus é a luz da vida, quem é que pode nos iluminar? Quem? Versículo 10. Se Ele é a porta, por quê? Por que perder tempo procurando outra? Por que perder tempo procurando outra? Creio que foi João Calvino que disse o seguinte: quando nós morrermos, deixaremos para trás tudo o que nós temos. Então veja só, quando nós morrermos, vai ficar para trás tudo o que nós temos. Agora presta atenção. Levaremos conosco tudo o que nós somos. Tudo o que nós somos. Se somos filhos, se somos herdeiros do trono, se nós nos alimentamos do pão, se escolhemos a luz e se entramos pela porta, é o que nós somos, filhos e filhas, condição de filhos e filhas que nós levaremos para a eternidade. Pai, acrescenta essa palavra no nosso coração nesta noite. Senhor, que ninguém saia daqui sem dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu me rendo nesta noite. Espírito Santo, abre o coração e a mente de todos, em nome de Jesus. Amém.